Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo no McKinsey Talks, diretamente do novo estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a nossa agenda de negócios. E a conversa de hoje, o tema de hoje é Venture Capital e suas perspectivas no Brasil diante da pandemia de Covid-19. Hoje estamos aqui para falar desse assunto com Eric Asher, que é cofundador e managing partner da Monax, a gestora de Venture Capital brasileira, que está por trás do sucesso de outras grandes startups aqui no nosso país. Bom dia, Eric. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Participa da nossa conversa também o Heitor Martins, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo e líder da McKinsey Digital na América Latina. Está aqui do meu lado. Bom dia, Heitor. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Vale lembrar que vocês aí de casa poderão fazer as perguntas de vocês durante toda a sessão, clicando no botão à esquerda da janela do vídeo. Por favor, participem. A colaboração de vocês, essa interação é fundamental aqui para o sucesso do nosso McKinsey Talks. Vamos começar, Heitor, com você. Vamos sim. Antes de começar nosso bate-bola com o Eric, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o setor de Venture Capital, que é um setor pequeno na nossa economia, é um setor muitas às vezes pouco conhecido, mas que tem uma importância estratégica para o nosso futuro. E eu gostaria de compartilhar um par de quadros com todos vocês sobre o impacto que esse setor tem na economia. Se a gente olha para as grandes empresas, e esse quadro ilustra o valor das 10 maiores empresas nos Estados Unidos e na China. De 2010 a 2019, ao longo da última década, o valor das 10 maiores empresas nos Estados Unidos se multiplicou por 4 vezes e na China por 2 vezes. Esse grande crescimento de valor está intimamente ligado ao surgimento de grandes empresas de tecnologia, né, e a evolução desse setor. Esse quadro mostra as 10 maiores empresas, 2010, 2019, Estados Unidos e China. E as barrinhas azuis são as empresas de tecnologia. E o que a gente vê é que nesse processo de crescimento de valor, né, ao longo da última década, né, vem acompanhado da ascensão das empresas de tecnologia para o topo da lista. Agora, vamos ver esse quadro no Brasil. O que a gente vê é que nos últimos 10 anos, o valor de mercado das 10 maiores empresas brasileiras não só não cresceu, mas caiu 30%. Tá? As empresas brasileiras em 2009 valiam 30% menos do que em 2010. Em 2019, né? Perdão, em 2019 valiam 30% menos que em 2010. E por que isso acontece? Evidente que esse é um tema muito complexo, mas parte da explicação disso, né, é que a nossa indústria e as nossas grandes empresas continuam focadas em setores muito tradicionais. Como a gente vê nesse quadro aqui, não tem nenhum azulzinho. Nós não tivemos nenhuma grande empresa de tecnologia, nenhuma grande startup subindo no ranking das grandes empresas brasileiras ao longo da última década, né? Agora, isso não quer dizer que não haja inovação no Brasil. E quando a gente olha só para o valor das empresas de tecnologia, a gente vê um processo de criação de valor muito similar ao que a gente viu nos outros países. O valor das 10 maiores empresas de tecnologia no Brasil foi multiplicado por 3,2 nesse período. Portanto, quer dizer, uma economia, se a gente quer que a nossa economia cresça e que as nossas empresas floresçam, é muito importante evoluir na área de tecnologia e é muito importante que as nossas startups tenham apoio para prosperar. E é aí que fundos de venture capital como a Monax, que é uma grande pioneira nesse setor no Brasil, cumprem um papel muito importante, né? E, Eric, gostaria muito de ouvir a sua perspectiva sobre isso, sobre essa visão, né? E o papel que vocês vêm cumprindo nesse setor, justamente para ajudar as nossas startups. Muito legal, Heitor. Muito legal a análise. Eu acho que ela mostra bem o estágio onde a gente está, né, da indústria de tecnologia e venture capital. Isso é uma fotografia, né? Não é o filme. A gente começou em 2005, acho que dá para ver bem esse filme. A gente está infinitamente, num estágio infinitamente melhor do que estava há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, quando o mercado começou. O que a gente tem que considerar, e a gente você sabe disso, né? Somos ótimos pensadores lineares, mas não muito bons pensadores, né, exponenciais.
É uma questão de tempo até essas empresas de tecnologia de hoje, né, e algumas que até ainda vão surgir, entrarem nesse grupo das 10 maiores. Então, a gente tem que ver, por exemplo, demorou. Nos Estados Unidos, esse processo começou ali na década de 50, 60, 70, né, o ciclo dos semicondutores ali no começo, a criação da indústria, né, depois PCs, depois browsers, depois celular. Na China, começou em 2005. Se você pegar esse quadro para a China ali em 2005, a indústria de tecnologia e de venture capital, quando a gente começou até na Monax, ela era restrita a Silicon Valley. Praticamente toda a inovação vinha de Silicon Valley. Todas as grandes empresas vinham de Silicon Valley. Você tinha um pouquinho de venture e tech na Europa, um pouquinho em Israel, mas praticamente tudo em Silicon Valley. Os ecossistemas demoram 10, 15, 20 anos para começar, para florescer, né? A China teve um crescimento inacreditável nos últimos 15. O Brasil e a América Latina começaram mesmo, na nossa percepção, em 2010. Então, a gente tem só 10 anos desse ecossistema. Estamos no começo, mas é um começo que vem acelerando, né, e vem crescendo exponencialmente. E é uma questão de tempo, como você vê hoje, a maior empresa até pegando o Canadá, que não é um país também de tanta tradição de tecnologia, tem uma indústria muito legal, mas hoje a Shopify é a maior empresa do Canadá, ou você pega Mercado Livre, né, o que aconteceu na Argentina, já são exemplos em outros países de como as empresas de tecnologia vão se tornar as maiores ou entre as maiores. Então, é uma questão de tempo e eu acho que isso deve acontecer nos próximos 5 a 10 anos. É só você observar essa evolução que aconteceu entre 2010, que não existia nada, e hoje, com bilhões de dólares sendo investidos, fundos de venture capital, muitas startups, o ciclo, né, todo de financiamento por estágios se completando, e a gente ainda não completou o primeiro ciclo. E o Brasil saiu de uma posição que talvez demore até um pouquinho mais para esse ecossistema se consolidar, até porque a gente tinha uma economia, né, ou tem ainda, mas tem uma característica de economia mais oligopolista, setores um pouco mais protegidos, então isso também cria algumas barreiras. Mas a gente está muito otimista com a direção que a indústria de tecnologia e de venture capital está tomando, e é só uma questão de tempo. Eric, quando a gente fala em venture capital, de fato no Brasil houve uma aceleração muito grande nos últimos anos, né? E eu vou mostrar um quadro rápido aqui. O volume de recursos em fundos de venture capital subiu de 60 milhões de dólares em 2012 para 2,4 bilhões de investimento em 2019, ou seja, esse sim é um crescimento exponencial, né? Uma aceleração muito grande, apesar de o Brasil ainda estar com um volume de recursos disponíveis bastante abaixo de outros países como China, Estados Unidos e Israel, quando comparado com o PIB. Mas, de certa forma, esse crescimento foi muito acelerado, muito relevante, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, talvez, inclusive, contar um pouco sobre a própria trajetória da Monax, porque vocês foram um dos pioneiros e parte desse crescimento é motivado por vocês, e falar um pouco do papel, da importância da indústria de venture capital para o florescimento das startups. Por que é tão importante ter venture capital no país? Não, legal, ótima pergunta, obrigado. Essa questão da comparação com o PIB, ela é super interessante. A gente tem uma análise que a gente fez também, tem uma coincidência super interessante que quando a primeira empresa de tecnologia num ecossistema, né, num país, ela cruza a barreira de $1 bilhão de valuation, por coincidência parece que as coisas começam a acelerar. Isso, na verdade, aconteceu nos Estados Unidos em 1980, quando a Apple fez o IPO e se transformou a primeira empresa acima de 1 bi. E o venture capital como porcentagem do PIB nos Estados Unidos naquela época era 0,05%. Na China foi o Alibaba, né, em 2005, que passou essa barreira de 1 bi. Por coincidência, também era 0,05%. Na Índia, foi Flipkart, em 2012. Coincidência, a mesma ordem de grandeza. E no Brasil foi a 99, em 2017, 2018, e também, nas nossas análises, era mais ou menos a mesma coisa. Hoje, os Estados Unidos, você vê outro nível, 10 vezes a mais de penetração, a China, 7, 8 vezes a mais de penetração. É justamente o processo que a gente está começando agora. Então, tem um certo comportamento, principalmente entre países grandes, né, que são terrenos férteis, né, economias um pouco mais diversificadas, populações grandes. O que acontece
no Brasil, e aí é um pouco da trajetória da Monax, falando de uma maneira rápida. A gente começou em 2005, né, eu e o Fábio, como fundadores ali da Monax, a gente observou, eu tinha tido a minha experiência de trabalhar na General Atlantic antes e tinha tido contato com Venture Capital e com Silicon Valley, viu o potencial, né, dessa indústria, e o Fábio era um angel investor, e a gente em 2005 falou, isso vai acontecer, né? A tecnologia vai ser global, Venture Capital vai ser global, é só uma questão de tempo, claro que foi uma aposta, né? Mas no fundo em Venture Capital você está sempre tentando prever o futuro, né? Qual é o timing, então de certa forma foi uma boa aposta, demorou um pouquinho mais, né, do que a gente pensava, né? A gente sempre brinca, quando a gente começou a gente falou, vai demorar uns 15 anos, mas eu preferia não ter sido tão preciso aí na nossa previsão, porque realmente demorou uns 15 anos aí para chegar onde a gente está hoje. Mas assim, a gente viu esse padrão de crescimento. O jogo realmente mudou em 2007, né, com o lançamento do iPhone, que eu acho que realmente democratizou o acesso, né, diminuiu o custo de um connected device, democratizou o acesso à internet e teve efeitos de rede incríveis, né, nesse ciclo de celular. E a partir de 2010, um pouco depois, também o Brasil estava crescendo na época, tudo impulsionou o Brasil como o último dos BRICS na época, né, para onde os investidores internacionais olharam e combinou com o crescimento, com o lançamento dos smartphones, e a partir de 2010 as coisas começaram realmente a florescer. A gente, nos primeiros 5 anos, nada aconteceu, era um deserto. A partir de 2010, eu acho que o investimento junto com a Benchmark no peixe urbano, eu acho que foi um marco aí da indústria, uma colaboração entre um venture capital top de Silicon Valley e um venture capital brasileiro, eu acho que marcou um início, e a partir daí, muitos fundos internacionais, os empresas, né, unicórnios, né, a partir de 2015, 2017, e isso tudo que a gente está vendo. Na Monax, a gente, desde o início, investiu em 109 empresas, né, e a gente está no nosso 9º fundo, quer dizer, a gente acabou começando um pouco mais cedo, a gente também brinca que começou a correr a maratona 5 quilômetros antes do ponto de partida, mas de certa forma acho que é por isso que a gente está aqui. Desculpa, eu só não falei, a importância do Venture Capital é fundamental como um parceiro de capital de longo prazo alinhado com os empreendedores, eu acho que é a classe de investidores que está totalmente alinhado com empreendedores, é por isso que essa parceria dá tão certo. No ano passado, o SoftBank entrou na região e fez um investimento muito relevante na RAP, né? Qual o impacto disso na indústria? Isso é um marco? Isso marca um novo momento? Como que você vê esse processo de vinda desses grandes fundos com recursos muito importantes, volumes muito relevantes de recursos para a região? Não, legal. Acho que tem essas 3 fases que eu estava falando, né? Pelo menos por coincidência foram 3 fases de 5 anos. Os primeiros 5 anos ali, 2005 a 2010, nada aconteceu, não tinha nem empreendedores, nem empresas para se investir. 2010 a 2015, eu acho que é uma fase dos heróis empreendedores, que todos sempre são empreendedores, sempre são heróis, mas naquela fase não existia o capital de crescimento, né? O chamado Growth Capital. Entre 2010 e 2015, tem empresas incríveis que foram construídas foram criadas naquela época, né, naquela safra, mas que demoraram até um pouquinho mais para decolar, porque não tinha esse capital que você mencionou, né? A partir de 2015, realmente, que você começa a ter, talvez como resultado, né, da abundância de capital no mundo, né, e a queda das taxas de juros em geral, os investidores começaram a olhar para outras classes de ativos, outras oportunidades, e a América Latina também é um diamante bruto nesse sentido, e o Brasil, e os investidores começaram a olhar para cá. Então, a partir de 2015, você começa a ter não só o SoftBank, que entrou, na verdade, em 2017 com um investimento na 99, junto com a Didi, foi o primeiro investimento até antes da criação do Fundo de América Latina deles, mas a DST, né, a própria DA, que já estava aqui, a Temasek, GDV entrou mais recentemente, mas um monte, o GIC, um monte de investidores aí de Growth Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia, começaram a investir mais na região a partir de 2015, mas como resultado do amadurecimento, né, e do crescimento dessas empresas, dessa primeira geração criada entre 2010 e 2015, que começaram a mostrar, né, você tem aí alguns exemplos, Nubank, Neon, mas que estão mostrando que elas conseguem, né, realmente até competir com os players tradicionais e ocupar grandes espaços e ter muito sucesso, e aí o capital seguiu isso.
O lançamento do fundo do SoftBank no ano passado foi um evento super importante, porque consolidou esse processo de vinda do Growth Capital para a região e ajudou a atrair ainda outros investidores que não estavam olhando tanto para a região e que viram essa sinalização do potencial. Então, teve um papel super importante. A gente tem, né, muitos co-investimentos, né, com o SoftBank. Acho que são 9 empresas do nosso portfólio que receberam investimento do SoftBank e eles têm tido um papel muito importante nesse desenvolvimento do Growth Capital, que hoje é totalmente internacional. A gente espera também que tenha um pouco mais de equilíbrio e surjam investidores de Growth Capital locais. Eric, pegando um gancho nesse tema de Growth Capital, você acha que à medida que esses players, que a disponibilidade de Growth Capital aumenta no Brasil, você começa a ver uma pressão do que se diz de go big or go home, né? Acho que esse quadro que estou projetando agora ilustra bem a aceleração que a gente tem visto, né? Ele mostra o número de meses para atingir 1 milhão de clientes, são todos players brasileiros, e o Nubank, que começou em 2014, demorou 40 meses, já a C6, lançada em 2019, chegou em 6 meses a esse número, né? E a gente vê também uma aceleração, né, no processo de criação de unicórnios, né? A PagSeguro, Arco, né, demoraram 12 anos para chegar ao valuation de 1 bilhão, e a Loft, em 2018, demorou apenas 8 meses para atingir essa cifra, né? Você vê esse movimento diretamente ligado à disponibilidade de capital dos Growth Funds, e você acha que esse é um movimento saudável, é natural, e esse vai ser o destino das coisas, ou você vê efeitos colaterais nessa aceleração? Uma ótima análise. Com certeza, essa velocidade da criação de empresas cada vez maiores, ela tem a ver, eu acho que com esses dois lados. Eu acho que tem a ver com essa disponibilidade de capital muito grande que teve nos últimos anos e também o nível de ambição dos empreendedores, né? Antigamente, os empreendedores, eu acho que até pelo risco de empreender e pela falta de capital, eles eram mais conservadores. E hoje você vê empreendedores mais ambiciosos e mais tomadores de risco, mas também empreendedores mais experientes. Nós somos, né, somos parceiros aí da Loft, e a Loft foi criada pelo Florian e o Mate, que eram empreendedores provados, jovens, mas provados. Já tinham feito uma empresa, feito todo o ciclo, vendido a empresa. E como você sabe, um empreendedor provado tem muito mais chances de dar certo depois e também o nível de ambição dele aumenta. Então, tem a ver com o amadurecimento do ecossistema, dessa geração de empreendedores e também a disponibilidade de capital. Agora, Venture Capital é um tipo de track, de trilha de crescimento, né, que um empreendedor pode tomar. Tem outros mais conservadores, mas o Venture Capital tem quase um acordo ali de velocidade de crescimento. Porque quanto mais rápido esse crescimento, melhor para os retornos dos fundos, e quanto maior a ambição do empreendedor, também maior a empresa, maior a capacidade do fundo de ter retornos. Essa combinação, ela é muito positiva quando você tem um empreendedor certo, com a mentalidade certa e que também vai fazer as coisas passo a passo. Ela pode ser explosiva e destrutiva se você tiver uma pressa ou pular estágios ou escalar antes de provar o modelo de negócios muito rápido. Então, isso pode ter efeitos muito ruins. Eu acho que o ano passado, até antes de Covid, a gente já começou a ter uma racionalidade maior no mercado, ainda bem, né? A gente se considera um investidor mais para o lado de realmente tentar escolher os empreendedores que têm essa mentalidade de fazer passo a passo e tem uma mentalidade de eficiência de capital. Mas o ano passado, a partir do caso do WeWork, até que eu acho que foi bem emblemático, de mostrar os riscos de você acelerar demais esse crescimento, eu acho que já tinha dado uma boa racionalizada aí, começou essa racionalidade dessa parceria de Venture Capital com empreendedores, e agora com o Covid isso se consolida. E eu acho que isso é saudável, até ajuda a separar um pouco o joio do trigo. Os empreendedores, né, mais com essa mentalidade, os investidores mais também realistas para poder criar essas empresas sustentáveis, que no final é o que a gente quer. Não quer empresas que estão crescendo rápido, mas depois desaparecem. A ideia é criar empresas built to last para estarem no longo prazo de maneira sustentável. E eu acho que esse processo todo vai acabar ajudando o mercado. Eric, você mencionou Covid.
Queria te perguntar sobre o impacto do Covid dentro da indústria de venture capital, nas startups. E o que a gente vê, monitorando o mercado, é que, na verdade, houve uma retração do capital durante, pelo menos, ao longo dos últimos 3 meses, né? Nós tivemos, acho que esse quadro que eu coloquei na tela ilustra bem esse impacto. A gente teve um número grande de cancelamentos, 30% das captações nesse período foram canceladas, certo? Você teve um conjunto de acordos informais que caíram, né? Você teve impacto no fundraising e, evidentemente, alguns impactos em valuation. Como você está vendo isso? O que aconteceu nesses 3 meses? É isso mesmo? E esse impacto vai perdurar? Ou isso aqui é um blip que vai ser superado rapidamente, né, na trajetória da indústria? Eu não sei se vai ser superado tão rapidamente, mas é um blip e tecnologia já provou que é irreversível. Se você olhar essas empresas todas na segunda metade da década, ali entre 2015 e 2020, todos esses unicórnios, como você falou, todas essas empresas grandes, as primeiras empresas aí de classe mundial que estão sendo criadas de tecnologia, foram todas criadas e cresceram no meio da maior recessão da história do Brasil até então, né? Então, isso já é uma amostra de como tecnologia não tem correlação com o crescimento do PIB ou recessão dentro de certos limites, é claro. Então, isso já está provado. Então, essa recessão agora causada por Covid, esse blip, na minha opinião, é temporário. Talvez demore um pouco mais por causa da incerteza. Eu acho que é natural que, num primeiro momento, está todo mundo, né, principalmente os investidores internacionais, com a questão do câmbio também, eles agora estão pegando e falando, não, vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, né, quanto tempo vai demorar. Então, é natural que tenha essa retração. Nas nossas análises, foi uma retração importante, né? Os primeiros 6 meses do ano passado, pelas nossas análises, acho que na América Latina foram investidos acho que 2 bilhões e meio de dólares. No primeiro semestre desse ano foram 800 milhões de dólares. Então você vê que é uma queda, né? Acho que em linha um pouco até com os números que você mostrou. Mas a indústria não parou. Rodadas continuam acontecendo. Eu acho que você tem uma corrida para qualidade, né? Que nem você vê em real estate, né? O mercado imobiliário de imóveis em áreas premium, imóveis premium, tem pouca volatilidade, porque sempre tem demanda e pouca oferta. A mesma coisa vai acontecer com venture capital. As melhores empresas não vão ter problema de captar. E um ponto de Covid que a gente não falou aqui ainda, que é importante, é que está acelerando a digitalização em um monte de setores e está criando empresas maiores e mais rápido. Então, por um lado, muitas empresas sofrendo, é claro, mas várias empresas acelerando ainda mais. E elas vão acabar concentrando um pouco mais essa atração de capital. Mas, na minha opinião, é um blip e talvez demore um pouco, não é uma questão de meses para ele voltar aos níveis que estava antes, mas a tendência do crescimento da indústria de tech é irreversível. Eric, já que estamos falando de Covid, qual foi o impacto nas empresas do portfólio, nas startups propriamente ditas? Você falou em aceleração de algumas, você teve outras que enfrentaram problema de caixa, ou esse é um setor que transcorreu os últimos 3, 4 meses de uma maneira mais tranquila? Olha, eu acho que cada fundo cada venture capital fez seu diagnóstico. A gente passou as primeiras semanas da Covid aí tentando entender o que estava acontecendo, até engraçado, porque 2019 foi o melhor ano da nossa história. A gente estava escrevendo nosso relatório anual em Q1, tendo que falar dos melhores números da história, da indústria, nossos, e escrever no meio da Covid sem saber o que ia acontecer. Então foi meio esquizofrênico escrever aquele relatório anual. Agora a gente tem uma visibilidade melhor. A gente fez um diagnóstico, né? Fez uma matriz, né? Uma matriz 3x3, não 2x2, ainda mais sofisticada, aí, lembrando de impacto da Covid, né? Negativo, neutro ou positivo, e pista, né? De caixa. Quanto de caixa a empresa tem? Até 6 meses, que é muito pouco, 6 a 18, que não é muito, e mais de 18 meses, que é meio padrão da indústria para você ter tempo até a próxima rodada. Assim, eu acho que acho que a mesma coisa com os outros venture capitals, pelo que a gente sabe, eu acho que teve uma surpresa agradável aí no sentido que a gente, num primeiro momento, achou, nossa, precisamos ver quais empresas vão ter problemas e se dedicar a ajudar essas empresas. Mas a verdade é que o ano passado foi tão bom que praticamente todas as nossas empresas relevantes do portfólio captaram rodadas muito boas.
muito capital, valuations bons, pouca diluição. Então, elas estavam todas numa posição muito boa de capital, né? 85% do nosso portfólio, em termos de valor, empresas representando 85% do valor, tem 18 meses ou mais de caixa. Então, elas, claro, passaram a focar mais em custos, todo mundo, né? Redução de custos, sendo mais conservadores, para preservar esse caixa. Mas ter 18 meses de caixa num momento como esse é muito bom. Teve alguns casos de pouco caixa, e aí, claro, os investidores, né? Isso também é muito importante, você ter vários co-investidores para todo mundo, né? No momento como esse, está a ajudar a empresa. Teve alguns casos mais relacionados aos setores, né? Turismo, né, hospitalidade, ou coisas ligadas a beleza, salão de beleza, coisas que realmente tiveram uma queda muito grande de receita. Mas em termos do modelo de venture capital, para também não ser muito, me prolongar muito, o que acontece? Existe um power law, né, em venture capital. O teu retorno em venture depende de poucas empresas que vão ser muito grandes. Então você não precisa ter um nível de sucesso em todo o portfólio, né, como você sabe. Então, nesse ponto, os fundos de venture capital acabaram também tendo uma surpresa interessante que, no nosso caso, empresas super importantes como Rappi, né, que lida com delivery, que dobrou de tamanho aí nesses meses, a Madeira, né, que o e-commerce também voando, Pet Love, própria Neon, bancos digitais crescendo muito, Mimic, que é um negócio de dark kitchens, e vários outros, a High Technologies, que é uma empresa que faz testes, né, remotos e portáteis de sangue, e que desenvolveu um teste de Covid. Então, tem um bom número de empresas, né, no portfólio que tem um vento a favor incrível e que vão se tornar empresas maiores e mais rápidas. Então, quando você aplica esse Power Law, acaba tendo um resultado positivo. É claro que a gente daria tudo para não estar nessa situação e para continuar a situação de antes. É uma grande tragédia humana, que a gente tem que sair rápido, mas nesse ponto de vista, para os fundos de venture capital, acabou tendo alguns efeitos surpreendentemente positivos aí de aceleração da digitalização. Bem, Eric, e mudando um pouco o foco, quando a gente olha para os últimos anos, muitos dos investimentos, inclusive, né, do setor, foram muito concentrados em fintechs, né? Acho que esse quadro que eu estou projetando agora mostra isso, né? 40% de todo o volume de investimento em 2019 foi centrado em fintechs, né? Esse movimento em torno de fintechs vai continuar ou nós vamos ter outros setores que vão passar a ter ganhar proeminência e importância dentro da indústria, né? Como você vê? Dá uma palhinha para a gente, onde a gente deve investir? Eu acho que, assim, fintech, os serviços financeiros em qualquer lugar do mundo é o maior vertical de tudo, né? Porque ele corta, né? Ele cuts across, né? Ele corta todos os setores, né? Então, ele sempre vai ser muito grande. A gente teve, claro, um primeiro movimento muito forte, eu acho que vai se manter. A gente tem, né, no primeiro momento, um unbundling de fintech, agora tem tendências de rebundling, né, de se reagrupar em torno de alguns hubs, tem toda a parte de open banking, né, o fintech as a service, né, pode transformar toda a empresa numa fintech, que tem uma base grande de usuários. Então, assim, acho que fintech vai continuar sendo muito grande, com muitas oportunidades. Agora, assim, não dá para ignorar que essa tendência de revolução da tecnologia, ela segue um pouquinho o gasto das famílias, né, na ponta. Então, os serviços financeiros corta tudo, mas se você olhar a parte de moradia, né, o real estate, que é um setor muito ineficiente, também tem tudo para ser revolucionado nos próximos anos. Grandes empresas, você mencionou a Loft, eu acho que tem uma visão incrível aí para ajudar a trazer transparência, liquidez e eficiência para esse setor. É claro que, num primeiro momento, o Covid também afetou um pouco o setor, mas tem um espaço incrível para crescer. Acho que se você olhar food tech, né, alimentação, tudo que tem a ver com food, toda a cadeia, né, de alimentação, desde da parte de agricultura até distribuição, cadeias logísticas, desenvolvimento de produtos. A gente tem uma parceria, né, com a Fazenda Futuro, que faz, né, proteínas alternativas de carne vegetal, então também uma tendência muito grande por vários motivos, mas toda a cadeia de alimentação é muito grande. Depois tem a saúde. Eu acho que se tem um setor que ainda não aconteceu, mas está acontecendo rápido, e principalmente por causa da natureza dessa crise de Covid, vai acelerar, né, telemedicina e eficiência no setor de saúde, que é gigantesco. Eu acho que, inegavelmente, é saúde.
Um outro setor que também está passando por transformações, a gente, na verdade, se posicionou bastante nele, é o de transporte, né, que é outro grande gasto. Transporte, eu acho que também ainda está bem no começo dessa revolução. Agora a gente vai ter uma mudança de modelos de trabalho, né? Vamos descobrir o que vai acontecer com toda a questão de trabalho remoto, vai ter efeitos tanto na parte de imobiliária como na parte de mobilidade, mas a gente, com 99, com o log, toda a parte logística e mobilidade também é uma ineficiência grande que pode ser melhorada muito com tecnologia. A gente começou até cedo nesse setor. Educação, a gente acha que está vindo forte, ainda está bem no começo, sempre foi uma promessa não cumprida, né, que tecnologia ia revolucionar. É um setor um pouco mais difícil, mas a gente tem muita esperança que venham agora soluções também muito legais, também por causa talvez algumas mudanças de comportamento causadas pelas aulas remotas, virtuais, online. Então, acho que tem uma revolução grande em saúde e educação. Acho que, falando de um pouquinho mais, né, a gente brinca que venture capital é meio ficção científica de curto prazo, né? Tentando ver um pouquinho mais na frente. Eu acho que AR, VR, né? Realidade virtual, realidade aumentada, eu acho que vai começar a acelerar mais. Você vê movimentos do Google e da Apple investindo em smart glasses, né? Eu acho que pode ser uma próxima plataforma que vai substituir os smartphones junto com os AirPods e toda essa interação diferente, olhando um pouquinho mais para frente, mas quem quiser olhar para umas tendência um pouco mais de 10 anos, eu acho que vai vir muito forte até por essa questão de viagens e de mobilidade. Então, esses são alguns setores. O Brasil tem esse benefício de ser também um país muito grande em B2B, né? Então, acho que SaaS, também soluções corporativas para trabalho remoto vão crescer muito. A parte de, né, se chamava de Big Data ou Analytics, mas agora AI, Machine Learning também muito forte, a nova força aí por trás ainda muito no começo, se fala muito de AI, Machine Learning, mas ainda tem muito pouca coisa realmente prática, né? A gente ainda está tentando organizar, estruturar os dados para poder ter Analytics, para poder ter AI, então tem também um caminho muito grande aí. Então eu diria que esses são, desculpa, falei de todos, mas os setores principais, mas eu acho que são esses. Mas eu acho que saúde é um que eu destacaria como está num timing muito, muito positivo. Ou seja, está fácil de investir porque tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Denise, eu sei que nós temos muitas perguntas do nosso grupo. Então... Temos assim, sim, algumas perguntas da audiência, tem para você e tem para o Eric também. Então, vou começar com você, Heitor. Pergunta é a seguinte: muito se fala sobre a falta de talentos para a área de tecnologia no Brasil. Como você enxerga esse cenário? Olha, eu acho que esse talvez seja o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem dentro do nosso setor, né? Que pode ser um limitante real dentro da evolução, e eu depois vou querer ouvir a opinião do Eric sobre isso. Eu vou colocar um quadro aqui que ilustra o desafio que nós temos hoje em talento dentro dessa indústria, certo? Isso é uma projeção uma análise da McKinsey, onde a gente prevê para a próxima década, essa década de 2020 a 2030, uma demanda de 2,3 milhões de profissionais com formação técnica, cientistas, engenheiros, designers e profissionais com perfil técnico, né? E o que a gente vê é que a oferta, o número de profissionais que vão se formar nas nossas universidades nesse período são só 1,2 milhões de pessoas. Então isso nos dá um gap de talento de mais de 1 milhão de profissionais, certo? Ao longo simplesmente dos próximos 10 anos, né? Esse é um número muito grande, certo? E talvez um dado mais, certo, é que as nossas universidades elas não estão preparadas, o nosso setor educacional não foi desenhado para formar esses tipos de profissionais, né? Esse é um quadro muito interessante, ele mostra a formação de pessoas, né, com perfil técnico relacionado à tecnologia versus administradores e advogados em diversos países. Se a gente olha nos Estados Unidos, para cada uma pessoa ou para cada 5 pessoas formadas como administrador ou advogado, nós temos uma pessoa formada com perfil técnico. No Brasil, essa proporção é completamente diferente. Para cada administrador ou advogado, para cada 11 administradores ou advogados, nós formamos uma pessoa de perfil técnico. Ou seja, as nossas universidades formam muito menos, né, engenheiros, muito menos cientistas, muito menos
né, profissionais de perfil técnico do que o que ocorre em outros países, né? E isso nos coloca atrás nessa corrida pelo talento, né? Cria, de fato, uma barreira ao nosso desenvolvimento. Eu não sei como você vê isso, Eric, se você sente isso dentro das empresas, qual a importância disso, o olhar que vocês dão para isso dentro da Monax. Esse inegavelmente é uma barreira, né, que a gente tem meio estrutural, né, pelos problemas de educação do país e, como você falou, pelo perfil aí do ensino superior. Agora, eu sou um otimista, né? Eu acho que para trabalhar com venture capital tem que ser otimista, né? Os VCs pessimistas não duram muito tempo aí, porque demora, é difícil. Então, eu acho que esse gap, a gente vai fechar esse gap. E se vocês vissem no nosso deal flow, né, nas empresas do portfólio, nas empresas com quem a gente conversa, que estão surgindo, a quantidade de bootcamps, a quantidade de empresas de educação que estão voltadas para a formação de profissionais de tecnologia, porque eu não acho que precisam ser faculdades que vão resolver essa questão. Eu acho que tem outras maneiras de você formar desenvolvedores. Eu acho que a coisa também em educação vai ter um unbundling, vai ter uma flexibilidade muito maior. E é uma questão de oferta e demanda. O fato de ter uma demanda por 2 milhões e por essas carreiras terem uma remuneração melhor, puxadas pelos empreendedores, que são os grandes heróis disso tudo, naturalmente os jovens que hoje já se compartilham informações, sabem o que está acontecendo, eles vão naturalmente se redirecionar para carreiras em tecnologia. Então, isso vai acontecer, eu acho que de uma maneira mais rápida do que a gente pensa, preencher esse gap por essa questão de oferta e demanda e por essa disponibilidade de cursos mais rápidos online, que possam formar profissionais minimamente, né, talentosos aí para poder preencher essas vagas. Eu acho que as empresas também vão ser cada vez melhores em continuar a formação dessas pessoas, ou seja, elas não estão contratando um talento já formado, aquela visão antiga de educação, você estuda no ensino superior, o que você vai aplicar para o resto da vida. Não, é tudo muito fluido e muito contínuo. Então, eu acho que esse movimento vai acontecer. Agora, tem uma ameaça e uma oportunidade aí no horizonte, né, com o Covid de novo. O trabalho remoto. O que acontece aqui? A gente tem empresas no nosso portfólio que são incríveis de cultura de trabalho remoto já há bastante tempo. Jus Brasil é uma delas, Enjoei é outra, que já trabalha super bem remoto. O trabalho remoto permite que você também tenha flexibilidade de contratação e trabalho, não só no Brasil, mas fora. Então, eu acho que dá para preencher esse gap contratando fora. Claro, tem uma questão de custo de câmbio, mas a gente já vê empresas olhando para isso. A contrapartida que é a ameaça é que os profissionais bons brasileiros também ficam acessíveis para empresas de outros países. Então, isso vai acontecer e vai ser uma oportunidade, uma ameaça. Mas se a gente conseguir, né, continuar nessa toada aí boa de construir a indústria, né, criar esse novo ciclo. Só para resumir rápido, eu acho que o Brasil tinha um tipo de capitalismo, né, um tipo de empresas muito lá atrás voltadas, né, à força bruta do capital, privilégios, né, concessões, né, grandes grupos. Depois tem um capitalismo de eficiência operacional máxima, né, ainda muito tradicional, e a gente vem criando nos últimos 10 anos essa nova cultura de inovação e de empreendedorismo autênticos e que tem um parceiro de capital para que os empreendedores possam começar suas empresas, democratizar o acesso ao capital, para que a gente possa ter essa mobilidade, criar empresas que em poucos meses se transformam em líderes de mercado. Eu acho que isso vai ser muito positivo, cada vez mais positivo, e vai puxar essa demanda para que esses talentos fiquem aqui, mesmo remotamente, fiquem aqui, se dediquem às empresas locais e a gente consiga até atrair de outros países, porque já estão sendo criadas também as primeiras empresas globais de tech brasileiras. A gente acabou não falando sobre isso. Desculpa a resposta longa aí, que o tema é interessante. Foi ótimo. Tem outra aqui que vou passar para vocês dois, tá? Heitor, então você começa respondendo, depois a gente passa para o Eric. O que você achava que ia ser tendência no começo da quarentena e te surpreendeu ao longo dos últimos 2, 3 meses? Olha, eu pessoalmente fiquei surpreso porque eu achei que no começo da quarentena que o impacto, apesar de ter sido bastante duro e devastador, ia ser muito pior. E acho que a gente está chegando a julho, agosto, e evidentemente a gente tem uma crise humanitária que é muito difícil e um ambiente recessivo,
mas acho que as nossas empresas se mostraram mais resilientes do que eu esperava. E a gente vê alguns setores e muitos dessas startups, das empresas de tecnologia, na verdade, como o Eric falou, vivenciando, na verdade, uma aceleração dos seus negócios. Né? Isso nos surpreendeu muito, ou me surpreendeu muito pessoalmente, sabe? Dentro desse ciclo. Eric, eu não sei, você... Não, eu concordo. Acho que num primeiro momento, como a gente estava falando, eu acho que tem certos limites, né, de onde esse ecossistema, falando especificamente de tech, empreendedorismo, venture capital, tem limites onde a macroeconomia afeta ou não afeta. Dentro de certos limites, ela não afeta. Mas é claro, se você pensar na Venezuela, não tem como florescer isso lá. Então, num primeiro momento, eu acho que estava todo mundo muito preocupado. Qual é o tamanho, né, desse impacto e quanto isso pode ser, né, prejudicial? E eu tenho a mesma surpresa positiva que você falou. Eu acho que, assim, para nós, a surpresa que não deveria ser surpresa é que a gente tem aí a sorte de trabalhar com empreendedores, né? E empreendedores, eu acho que, como a gente vem falando aí, entre os líderes da sociedade, os empreendedores são aqueles que já lidam com incerteza e risco no dia a dia, já faz parte do DNA deles, já estão preparados para isso. Então, foi incrível ver como rapidamente os empreendedores do portfólio se reorganizaram, pensaram em soluções, ninguém ficou parado. Tem um problema? Vamos resolver, vamos fechar isso, reduzir custo, ir por ali, pivotar, fazer, acelerar. Assim, a reação foi tão incrível para se adaptar e também a solidariedade entre todos, se ajudando, né? Tentando encontrar soluções, cuidando muito das pessoas. Isso também faz parte de uma nova geração de empresas, né? Dentro dessa tragédia humana da Covid, uma atenção incrível para as pessoas e para os colaboradores. Então, foram surpresas muito positivas que a gente teve. Eric, tem mais uma aqui para você. Eu, como trabalho no mercado financeiro, fiquei bem curiosa aqui. Nosso tempo está acabando, mas não queria deixar de fazer. Como você está vendo esses movimentos de mercado de capital, de IPOs que estão acontecendo agora? Por exemplo, o IPO da Vasta / Somos ontem. Eu vejo com bons olhos, porque eu acho que é também uma fase importante desse desenvolvimento da indústria, né? Estou falando de IPOs mais de tech, né? Eu acho que tem um movimento de IPOs mais amplo, mas falando mais dos IPOs de tech que vem por aí, locais, eu acho que pode criar realmente uma alternativa tanto de funding importante para os empreendedores, como uma alternativa de investimento para os investidores, que era inexistente. Então, vejo com muito bons olhos. O alerta aqui é que o IPO tem que ser feito pelas razões certas e não oportunistas. Não pode ser um IPO para só aproveitar uma janela, porque a janela está positiva. Eu acho que esse é o risco, né, da gente ter muitos IPOs assim. E qual que é a eu acho que os IPOs certa? têm que ser muito bem pensados. A razão certa é você fazer um evento de funding para ter uma visão de longo prazo e criar uma empresa sustentável e continuar o caminho da empresa, ter acesso a mais capital, entender bem as consequências de fazer um IPO e você está como uma empresa listada, a responsabilidade disso. Então, eu acho que vão ter IPOs incríveis. Infelizmente, talvez a gente tenha alguns que vão ter um perfil mais oportunista. E essas aí, a gente já viu várias histórias, né? Já aconteceram muitos, aqueles que só querem aproveitar uma janela. Então, eu acho que a gente vai ter os dois. E eu torço para a grande maioria ser de IPOs pelas razões certas e olhando o longo prazo. E eu torço para que sejam aqui no Brasil, né? Exato. Na E que Bolsa sejam Brasileira. aqui no Brasil. Né? Exato. Eu estava falando até nesse contexto. Eu acho que ainda tem aquela ambição dos empreendedores das maiores empresas de fazer lá fora, né, em Nova York, principalmente, porque é um mercado mais líquido, menos concentrado, com mais investidores de tech. É natural que essas empresas maiores façam isso, mas eu também torço para a gente desenvolver esse mercado local de IPOs. Acho que vai ser super importante. Exato. Olha, queria muito agradecer você, Eric, foi ótimo, você fala muito bem, foi muito interessante te ouvir. Você também, Heitor, muito obrigada, viu, pela presença de vocês dois aqui. Super obrigado. A vocês de casa também, super obrigada quem mandou perguntas, participou aqui e quem passou esses últimos 45 minutos aqui com a gente. Para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, vá no mckinseytalks.com. Lá tem também os episódios anteriores e na segunda-feira esse episódio de hoje vai estar lá disponível. Para quem gosta de podcast, o áudio desse encontro nosso aqui também vai estar lá no Spotify.
Então é isso, gente. Bom fim de semana a todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.